Cada região da Terra tem seus padrões característicos de precipitação, que variam em função de alguns parâmetros. Por exemplo, a quantidade total de precipitação recebida, normalmente expressa em milímetros por ano. A distribuição da precipitação ao longo do ano, será que ela ocorre em valores equivalentes mês a mês? Ou existe alguns meses onde a precipitação é mais abundante e outros onde ela é escassa? Também a intensidade, duração, regularidade e previsibilidade. Ou seja, a intensidade e a duração estão relacionadas, por exemplo, àquelas chuvas de verão, que são bastante intensas e de curta duração. E as chuvas, muitas vezes, de inverno, que são chuvas que entram com as frentes frias, são chuvas de baixa intensidade e que muitas vezes duram muitos dias. Em função disso, a, a chegada da água ao solo se dá de maneira diferente. E a parte que infiltra pode variar em função da intensidade e da duração. Mais importante que isso ainda é a regularidade e a previsibilidade. A agricultura se faz pensando na regularidade da chuva e na sua previsibilidade. Esses fatores vão determinar as oportunidades e restrições para a agricultura numa determinada região. Normalmente se diz que a agricultura então somente pode ser praticada quando as espécies cultivadas naquele local já estão adaptadas ou se desenvolveram em adaptação àquele regime de chuvas existente, ou então quando for possível superar através da irrigação os limites impostos por um clima seco. É o que acontece quando muitas vezes o ser humano quer trazer espécies vegetais de outros continentes que ele acha interessantes e quer introduzir em regiões onde elas não se desenvolveram e por isso não estão bem adaptadas ao clima. Nesse caso, muitas vezes a irrigação é uma solução para facilitar essa adaptação. Para conhecermos um pouco mais dessa propriedade do solo denominada infiltrabilidade, vamos estudar aqui um dos métodos para tentar estimá-la. É o método mais simples e mais conhecido como o método do infiltrômetro de anéis. Ele utiliza dois anéis metálicos, perfurados. Eles são constituídos então só por essa parte externa do anel. Eles vão ser instalados de forma concêntrica, ou seja, vão ser cravados no solo estudado. Essa figura que vemos no slide mostra uma régua adaptada a um tipo de boia que aparece como um flutuador de cor preta na figura. E à medida que a água então vai infiltrando, essa réguazinha vai variando a sua altura e nós podemos verificar a taxa com que a água passa através da superfície. Podemos notar então que essa leitura vai nos dar resultados, que vamos ver mais adiante, a respeito do comportamento do solo e da sua infiltrabilidade. Continuando com o estudo da infiltrabilidade pelo método de infiltrômetro de anéis, vemos na figura do slide que esse anel foi cravado pelo menos um terço da sua altura no solo, assim como será também o anel externo, e a água vai ser colocada no seu interior. Essa água, então, vai ser lida através da variação da altura registrada na régua, e podemos observar na figura seguinte, então, os componentes dessa estrutura, que seriam, então, o anel interno, o anel externo em corte, a lâmina de água já colocada tanto na parte interna quanto na parte externa, o suporte em PVC com a régua e aquele pedacinho de isopor ou boia que se coloca para que a gente possa, então, à medida que a água vai infiltrando no solo, ir lendo na régua essa variação e registrando ela com o tempo. Esses valores circundados no quadro são os valores de taxa de precipitação que o aspersor pode produzir, ou seja, o nosso aspersor irá simular uma chuva. Os valores de taxa de infiltração destacados no quadro começam em 18 e terminam em 25 a valores de 26 milímetros por hora. Comparando com os valores da taxa de infiltração básica mínimos que calculamos, que estavam em torno de 18 milímetros por hora, poderíamos dizer então que se escolhêssemos um aspersor para trabalhar com essas taxas de precipitação, haveria sobra de água, ou seja, o solo não seria capaz, a partir de alguns minutos, de receber taxas de aplicação
dessa ordem, ou seja, a água iria escorrer, iria sobrar na superfície do solo, poderia eventualmente causar erosão. Temos na sequência um exemplo de cálculo considerando esses conceitos vistos anteriormente. Vamos imaginar então um solo sendo explorado por um sistema radicular de uma cultura, tendo como referência o valor 300 milímetros. A granulometria desse solo possui 50% de fração areia. Na nossa tabela, vemos então que a umidade volumétrica na capacidade de campo tem valor 26,9 e a umidade gravimétrica no ponto de Mucha, 18,8%. A pergunta é, quanta água adicionar a um solo que num certo dia, num certo momento, está no limite inferior, ou seja, a sua umidade é 18,8%, para que possamos elevar a umidade até o limite superior, 26,9%. Utilizaremos então a fórmula do CAD para umidades volumétricas. Basta substituir os valores, dividir por 100, já que eles são dados em percentagem, e multiplicar pelo perfil de solo explorado pelas raízes. O valor encontrado foi de 24,3 milímetros, ou seja, precisaríamos incorporar a esse solo 24,3 milímetros de lâmina d'água para que a umidade fosse elevada de 18,8% para 26,9%.